Fala aí, meus amigos matemáticos e matemáticas, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Tudo jóia? Hoje estamos aqui para tratar novamente um novo tema que será polígonos, tá bom? Mas antes de começar, aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada do nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Você não vai se arrepender, um canal bacana, cheio de conteúdo matemático para os amantes da matemática como eu, como você, como tantos outros, ok? Pessoal, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes aquela chamada da vinheta, certo? Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje temos bastante coisa para falar. O tema é polígonos, né? Bom, antes de entrarmos no conceito de polígonos mesmo, alguns conceitos iniciais para nos ajudar a compreender o que são polígonos, né? Então vamos lá, vamos começando aqui. Conceitos iniciais. Bom, primeiro vamos ver o que é uma linha poligonal, né? Ou simplesmente poligonal. É a forma geométrica representada por um número finito de segmentos de reta consecutivos, onde dois segmentos vizinhos são necessariamente não colineares. Bom, vamos entender essa frase, né? Aqui está uma linha poligonal, tá? Observe que aqui eu tenho um segmento de reta. No final desse segmento eu já começo um outro segmento de reta, né? Que ele é não colinear com esse, ou seja, ele não continua na mesma direção dessa linha, né? Aqui é um segmento de reta e o próximo segmento de reta não seguiu a direção dele, né? Ele mudou a direção para cá. Ok? Aqui é a mesma coisa, um novo segmento de reta que também é não colinear com esse. Ó. Se fosse colinear, esse segmento aqui continuaria nessa mesma direção aqui para baixo. Não é o caso. Então aqui nós temos sim, né, uma linha poligonal, ó, segmentos de reta finitos, né, e não colineares. Ó. Ok? Nesse outro exemplo aqui, ó, nós não temos uma linha poligonal, porque aqui não é formado por segmentos de reta, né? Isso daqui é uma curva, certo? Não são segmentos de reta, né, que são consecutivos e muito menos não colineares, né? Aqui trata-se simplesmente de uma curva. Então vamos anotar isso daí, ó. Esse aqui é linha poligonal, né? Tá aqui, como eu falei antes, segmentos de reta consecutivos, né? O final de um segmento marca o início do próximo. E não colineares. E esse daqui não é linha poligonal, pois não é formado por segmentos de reta consecutivos, né? Trata-se de uma curva. Tá bom? Então essa daí é a primeira ideia que a gente tem que ter para começar a entender os polígonos, que daqui a pouco vamos falar diretamente deles, tá bom? Muito bem. Uma linha poligonal, que nós já sabemos o que é agora, né? Ela pode ser simples. Os segmentos que a compõem não se cruzam, né? Vou dar uns exemplos agora. Ó. Pode ver que aqui nós temos linhas poligonais, ó, mas elas não estão se cruzando. Aqui é a mesma coisa, ó, uma linha, outra linha, todas consecutivas, né? E não se cruzam, ok? E tem as não simples, que possuem segmentos, né, que se cruzam. Tá? Dois exemplos, né? Todos eles são linhas poligonais. Observe que tem um cruzamento entre esse segmento e esse segmento, né, se cruza aqui, nesse ponto. Aqui é a mesma coisa, né, nós temos aqui um segmento e se cruza com outro aqui, nesse ponto. Então, são linhas poligonais, porém não simples. Tá bom? Muito bem. A linha poligonal também pode ser aberta, né, onde as extremidades não coincidem. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos uma linha poligonal onde uma extremidade não coincide com a outra, não estão no mesmo lugar. Aqui é a mesma coisa, temos uma linha poligonal, ó, esse segmento, esse segmento, esse segmento, esse segmento, e as duas extremidades aqui também não coincidem, então são chamadas linhas poligonais abertas. Tá bom? E as linhas poligonais fechadas, né, em que as extremidades sim coincidem. Exemplos. Ó, vamos supor que a minha linha poligonal começou nesse ponto. Ela foi, né, se desenvolvendo, ó, segmento consecutivo não colinear, foi, e a última extremidade coincidiu com a origem. Ó, né? Então aqui é uma linha poligonal, ó, e ela é fechada.
digamos assim, o início coincidiu com o final, certo? Aqui é a mesma coisa, supondo que começou aqui a minha linha poligonal, ela foi se desenrolando, tá? E terminou aqui, ou seja, fechada, porque as extremidades novamente se encontraram, né, coincidiram. Perfeito? Muito bem. Agora sim, um polígono. O que é um polígono, né? Tá ali. Um polígono é uma linha poligonal que é simples e fechada. Então ela tem que ser simples e tem que ser fechada. Então temos dois exemplos aqui, ó. Ela é simples, né? As duas são simples, né? Por quê? Porque não tem nenhum cruzamento, ó. Pode ver que os segmentos não se cruzam. E são fechados porque as extremidades coincidem, né? Não tem as pontas abertas, digamos assim, né? As pontas soltas no popular, né? Como podemos dizer. Certo? Perfeito. Agora que nós temos definido o que é um polígono, nós podemos classificar os polígonos também em dois tipos. Existem dois tipos de polígonos. Côncavo. Quando que eu sei que um polígono é dito côncavo, né? É um polígono no qual é possível traçar um segmento de reta que, unindo-se dois pontos interiores, ou seja, dois pontos de dentro do polígono, né? Dois pontos interiores deste polígono, parte deste segmento passe pelo lado externo do mesmo. Então, um exemplo aqui, ó, esse polígono ele é côncavo. Por quê? Porque se eu pegar dois pontos aqui do interior desse polígono e traçar, eu consigo traçar um segmento que parte dele passa por fora do polígono. Vejam bem como. Peguei esse pontinho preto aqui, esse pontinho preto. São pontos que são interiores, estão do lado de dentro do polígono. Tracei um segmento de reta que une eles. Ó, parte do segmento, esse pedacinho aqui, passou por fora do polígono. Então, isso torna ele um polígono, porém, côncavo. Tá? Muito bem. Se eu consigo, então, fazer isso, traçar um segmento que parte do segmento, né, passa por fora do polígono, um segmento esse, cujas extremidades são pontos interiores ao polígono, né? Se eu traçar um segmento e parte dele passar por fora do polígono, é um polígono côncavo. Um polígono convexo, né, tá ali. Um polígono convexo é um polígono no qual é impossível traçar um segmento de reta que, unindo-se dois pontos interiores deste polígono, parte desse segmento passe pelo lado externo. Ou seja, não consigo de forma alguma pegar dois pontos aqui dentro, fazer o segmento de reta e esse segmento passar por fora do polígono. Não importa quais pontos eu pego, o segmento de reta ele passa totalmente por dentro do polígono. Então isso torna ele um polígono convexo. Tá bom? Muito bem. Num polígono, cada segmento que o compõe é chamado de lado. Então, isso daqui são os lados. Ó. Lado, 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 lado. E cada ponto que une dois desses lados é chamado de vértice. Então, aqui é um vértice, esse pontinho aqui é um vértice. Aqui é um vértice, ó, unindo dois lados. Ó. Vértice, vértice, vértice. E num polígono, o número de lados é sempre igual ao número de vértices. Observe o polígono ABCD abaixo. Então está aqui o polígono ABCD, né? ABCD são os vértices desse polígono, certo? Muito bem. O polígono ABCD possui 4 vértices, ABCD, conforme eu falei agora, e 4 lados, que são os lados AB, BC, CD e AD. Né? Observe que o número de vértices e o número de lados é igual, 4. Isso vale para qualquer polígono. Tá bom? Muito bem. Agora vamos ver aqui os nomes de alguns polígonos, tá? Os nomes mais populares de polígonos aí. Tem um quadrinho aqui, se você quiser pausar esse vídeo, copiar, ter anotado direitinho o nome de cada um, tá? Para você saber, porque pode ser importante nos exercícios futuros que nós possamos vir a fazer. Tá? Um polígono de 3 lados chama-se triângulo. Né? De 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados é o undecágono.
12 lados o dodecágono, 15 lados o pentadecágono e 20 lados é o icoságono. Tá bom? Então sugiro assim, depois dar uma pausa aqui no vídeo, copiar com calma o nome de cada um. Como eu disse, pode ser útil mais lá na frente, tá bom? Muito bem. Vamos ver então aqui o conceito de perímetro, né? O que é perímetro? O perímetro de um polígono é a soma dos comprimentos de todos os seus lados. O símbolo do perímetro é 2π, tá? O símbolo está aqui, 2π, eu deixei sublinhado para dar uma ênfase aqui que é um símbolo, tá bom? Muito bem. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Calcule o perímetro do polígono abaixo. Está aqui um polígono, né? Um polígono de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, um pentágono, né? Basta consultar lá o gráfico, a tabela que vocês vão ver. Polígono de 5 lados é o pentágono. E eu tenho que descobrir o perímetro dele. Bom, o perímetro diz aqui, né? A soma dos comprimentos de todos os lados. Aqui eu tenho o tamanho da medida de todos os lados. Então, basta eu somar, né? 7 mais 8 mais 7 mais 9 mais 6. Então, o perímetro, que é 2π, né? Está aqui, ó, 2π. 7 mais 8 mais 7 mais 9 mais 6, 37 metros, né? A unidade aqui de comprimento é o metro. Então, bem tranquilo, né? Um exemplo um pouquinho mais elaborado. Exemplo 2. Um terreno possui a forma de um triângulo, que é um polígono de 3 lados, né? Conforme a tabela, cujas medidas dos lados são 12, 15 e 16 metros. O dono do terreno deseja cercá-lo com arame farpado, cujo metro custa R$ 9,00. Determine quanto o dono do terreno gastará em reais para cercar o terreno. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui, né, como é que vai ficar. Sendo ele um triângulo, né, de lados 12, 15 e 16, o perímetro vai ser 12 mais 15 mais 16, 43 metros. Certo? Muito bem. Então, o perímetro do terreno, já sei que para cercar ele todo eu vou precisar de 43 metros de arame. Como cada metro custa R$ 9,00, então o valor do gasto, né, para cercar esse terreno vai ser 9 vezes 43, né, que vai ser igual a R$ 387. Perfeito? Então, o que eu fiz aqui, né? Calculei qual foi o perímetro do terreno, né? Somando todos os lados, para saber quantos metros de arame eu vou precisar gastar. Peguei esses 43, multipliquei por 9 para saber quanto que vai ser o valor em reais. R$ 387. Ok? Muito bem. Próximo conceito aí, diagonais de um polígono. Né? Diagonais de um polígono. O que é uma diagonal, né? A diagonal é o segmento cujas extremidades são vértices, né, não consecutivos do polígono. Então vamos fazer aqui um exemplo e traçar as diagonais. Está aqui novamente o nosso pentágono, né? Está ali 5 lados, o pentágono ABCDE. Ok? Bom, esse vértice ele é consecutivo com esse, tá? Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo segmento. Já o vértice A e o vértice C não são consecutivos, assim como o A e D também. Então é assim, né? O vértice que não é consecutivo, ele não faz parte do mesmo segmento do vértice inicial, né? A e E são consecutivos, ó, pertencem a esse mesmo segmento aqui. Vamos traçar então, ó, as diagonais, né? A diagonal é esse segmento que passa por dentro do polígono, né? Ligando dois vértices, ó, vértices, né? Aqui eu tenho a diagonal AC, traçar mais uma aqui, ó, AD, né? Mais uma ali, ó, BD, BE e CE, né? Tá ali todas as diagonais possíveis do meu pentágono aqui, tá? Então vou anotar essas diagonais, ó. As diagonais do polígono ABCDE, né, do pentágono, são as diagonais AC, AD, BD, BE e CE, né? Tá aqui, ó, AC, AD, BD, BE e CE. Ok? Muito bem. Só que tem uma questão interessante aqui com relação às diagonais, ó. O número D de diagonais de um polígono convexo de N lados é dado por... Então tem uma formulinha aqui, né, que nos ajuda a calcular o número de diagonais
de um polígono sem precisar desenhar o polígono e ficar traçando as diagonais dele, né? O número de diagonais é n que multiplica n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados do polígono e d é a quantidade de diagonais desse mesmo polígono. Tá bom? Também é interessante anotar isso daqui, tá? Uma formulinha muito importante dessa teoria de polígonos, tá bom? Muito bem. Alguns exemplos aí, ó. Calcule o número de diagonais de um pentágono. Bom, nós já sabemos que é 5, mas nós vamos, né, fizemos agora há pouco, mas vamos utilizar aquela formulinha para comprovar. Então tá ali, ó, diagonais igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2, certo? Então tá ali, ó. D vai ser igual a n, que é 5, que multiplica 5 menos 3 sobre 2, né? Pentágono, 5 lados, n igual a 5. Então nós vamos ter que o número de diagonais vai ser 5 vezes 2, né? 5 menos 3 aqui é 2, dividido por 2, que é 10 dividido por 2, onde D é igual a 5, como nós já sabíamos, né? Conforme fizemos ali no nosso desenho. Então, comprovando a validade da formulinha aqui, certo? Exemplo 2, ó. Determine qual é o polígono cujo número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Bom, eu sei então que diagonais igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. É a minha formulinha, né? E aqui ele está dizendo que o número de diagonais D é igual ao dobro do número de lados, ou seja, D é igual a 2n, né? Então, como eu escrevo isso? Ó, no lugar do D, eu ponho 2n, que é o dobro do número de lados, né? N é o número de lados. Então, o número de diagonais, que é n que multiplica n menos 3 sobre 2, é igual a isso. Então, aqui eu tenho, mais uma vez, uma equaçãozinha, né? Ok? Então, tá ali, né? 2n, n2 menos 3n, né? Sobre 2. Multiplico cruzado, ó. n2 menos 3n igual a 4n. 2 vezes 2n aqui. Ok? Esse 4n eu jogo para cá, né? Resolvo a equação normalmente. n2 menos 3n menos 4n igual a 0. n2 menos 7n igual a 0. Bom, aqui eu tenho uma equação de segundo grau, né? Já sabemos resolver, já fizemos isso em outras aulas, tá? Vou colocar aqui, é do tipo AB, né? Vou colocar o n em evidência. Ó, n que multiplica n menos 7 igual a 0. E aqui, para resolver essa minha equação, né? Ou n igual a 0, ou n menos 7 igual a 0, né? N igual a 0, ou n menos 7 igual a 0. Aqui eu consigo andar mais um pouquinho, né? Passando menos 7 para o outro lado, ó, n igual a 7. Então, esses dois valores para n, né? N igual a 0 e n igual a 7. Mas tem um pequeno porém. Não existe polígono com n igual a 0. Não existe um polígono com 0 lados, né? Logo, o valor de n que resolve o problema é 7. Se n igual a 7, né, o número de lados igual a 7, esse polígono que eu estou buscando é o heptágono. Certo? Então, ó, qual é o polígono cujo número de diagonais é igual ao dobro do número de lados? Esse polígono é o heptágono, né? Porque n igual a 0 é um resultado que eu descarto. Perfeito? Muito bem. Número de diagonais que passam pelo centro do polígono regular. Então, vamos lá, né? Considerando n o número de lados de um polígono regular, polígono cujos todos os lados possuem a mesma medida, tá? Isso é um polígono regular, tá? Um polígono que todos os lados são iguais, têm a mesma medida. Temos que o número de diagonais que passam pelo seu centro, DC, né, é dado por diagonais que passam pelo centro vai ser igual a n dividido por 2, né? N é o número de lados, dividido por 2 se n for par. E as diagonais que passam pelo centro igual a 0 se n for ímpar. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Determine o número de diagonais que passam pelo centro de um decágono regular e de um heptágono regular. Bom, se é um decágono, isso quer dizer que n igual a 10, né? Decágono é o polígono de 10 lados. Então, ó, se é um polígono de 10 lados e 10 é um número par, né? Eu tenho que as diagonais que passam pelo centro, o número de diagonais que passam pelo centro, vai ser igual a 10 dividido por 2, né?
Tá lá, diagonais que passam pelo centro, 10 dividido por 2. Então, diagonais que passam pelo centro igual a 5. Na letra B, ó, heptágono regular. O heptágono é um polígono de 7 lados, onde 7 é ímpar. Então, se 7 é ímpar, né, n é ímpar, então o número de diagonais que passam pelo centro é 0. Nenhuma diagonal passa pelo centro, ó, pois n é ímpar. N igual a 7. Certo? Muito bem. Então, isso é bem importante, costuma aparecer aí em algumas questões, alguns concursos, né? Essa questão do número de diagonais que passa pelo centro. Uma observação pequena, porém bastante útil, tá? Vale a pena também anotar direitinho aí para os seus estudos. Perfeito? Muito bem. Soma dos ângulos internos de um polígono. Então vamos lá. A soma dos ângulos internos, né, de um polígono de n lados é dada por... Soma dos internos é 180 que multiplica n menos 2, né? Então, o polígono formado lá, né? O polígono direitinho tem lá vários ângulos internos, tá? E a soma desses ângulos internos é igual a 180 vezes n menos 2. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcule a soma dos ângulos internos de um octógono. Então, olha só. Se é um octógono, isso quer dizer que n igual a 8. Então, a soma dos internos já sei que é 180 vezes n menos 2, onde meu n do meu problema é 8. Então, nós temos que vai ser igual a 180 vezes 8 menos 2, que é 180 vezes 6, que é 1080. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um octógono é 1080 graus. Ok? Exemplo 2. Determine qual polígono cuja soma dos ângulos internos é 1440 graus. Então, dessa vez, ele está te dando aqui a soma dos internos, né? SI, que é 1440. Então, eu vou colocar, né, na minha formulinha aqui, ó, que diz que SI igual a 180 vezes n menos 2, eu vou colocar o 1440 no lugar do SI. Então, vai ter, ó, no lugar do SI, 1440 igual a 180 vezes n menos 2. Esse 180 eu posso passar dividindo aqui, ó, o 1440, porque ele está multiplicando o n menos 2. Então, eu posso escrever assim, ó, 1440 dividido por 180 igual a n menos 2. 180 passou dividindo aqui o 1440. Então, dividindo 1440 por 180 é 8, né? Passando o menos 2 para o outro lado vai ficar mais 2, então vai ficar n igual a 8 mais 2, 10. Se n igual a 10, qual é o nome desse polígono? É o decágono. Certo? Então, o polígono cuja soma dos ângulos internos é 1440 graus é o decágono. Perfeito? Muito bem. Soma dos ângulos externos de um polígono, né? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a soma dos ângulos externos de um polígono? A soma SE dos ângulos externos de um polígono N é dada por, ó, SE é a soma dos ângulos externos, A é a medida desse ângulo externo, tá? SE é igual a 360 graus sempre, ou seja, não depende de N. Qualquer polígono tem a soma dos seus ângulos externos igual a 360 graus. Tá bom? Então, isso aí já facilita bastante, né, nossos cálculos. Considere agora um polígono regular, ou seja, um polígono em que todos os lados possuem a mesma medida, já vimos isso antes, né? Considere um polígono regular. Consequentemente, todos os ângulos internos, chamei de AI, né, também são congruentes, ou seja, são iguais, e todos os ângulos externos, chamei de AE, né, ângulos externos, também são congruentes. O que isso quer dizer? Se o polígono é regular, né, todos os lados são iguais, isso também tem como consequência o seguinte: todos os seus ângulos internos são iguais entre si, todos os seus ângulos externos são iguais entre si, ou seja, são congruentes. Tá bom? Observe esses ângulos, por exemplo, agora vamos ver isso num exemplo aqui, né? No pentágono regular abaixo. Então, nós temos aqui um pentágono
regular, todos os lados iguais, e eu tracei um dos ângulos internos e um dos ângulos externos. Ó. Se ele é regular, né, ou seja, todos os lados são iguais, esse ângulo interno aqui vai ter a mesma medida desse, que vai ter a mesma medida desse, que vai ter a mesma medida desse, que vai ter a mesma medida desse. E o mesmo se aplica para os ângulos externos. Esse ângulo externo é igual a um ângulo externo que tiver aqui, um ângulo externo que tiver aqui nesse vértice, um ângulo externo que tiver aqui nesse ou nesse. Tá? Isso vale para polígonos regulares, tá bom? Sendo, então, a soma dos ângulos internos, que nós acabamos de ver, igual a 180 vezes n menos 2, e a soma dos ângulos externos igual a 360, podemos afirmar que, para qualquer polígono regular, está até sublinhado, só para os regulares, um ângulo interno é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n, tá? Ângulo interno, tá? Não é SI não, AI. A medida desse ângulo é igual a isso, tá? Um ângulo externo igual a 360 sobre n, tá? Ou seja, essa medida aqui igual a 360 dividido por n, tá? E a soma de qualquer ângulo externo mais um ângulo interno igual a 180 graus, que nós vemos aqui, né? A reta, né? Que caracteriza um ângulo de 180 graus, e a soma de um ângulo interno mais um ângulo externo, dá para ver aqui perfeitamente, que é igual a 180 graus. Ok? Muito bem. Vamos trabalhar isso aí. Determine qual o polígono regular cuja medida do ângulo externo é igual a 30 graus. Então vejam bem, ó, ângulo externo igual a 360 sobre n, né, como acabamos de ver. Ângulo externo. E aqui diz que o ângulo externo é 30. Então, ó, substituindo, ó, 30 vai ser igual a 360 sobre n. Então, basta eu pegar o 360 e dividir por 30, que eu acho o meu n, né? Então, vou ter que n vai ser igual a 12. 12, então, se n igual a 12, o nome do polígono é dodecágono. Certo? Então, o polígono regular, cuja medida do ângulo externo é 30 graus, é o dodecágono. Muito bem. Determine qual a medida do ângulo interno de um polígono regular de 15 lados, que é o pentadecágono, né, o nome dele. Medida do ângulo interno agora. Bom, o ângulo interno, como vimos no quadro anterior, né, 180 que multiplica n menos 2 sobre n. Ele tem 15 lados, então n igual a 15. Então, quero descobrir qual é o valor de AI, quando n é 15. Então, vamos lá. O ângulo interno vai ser 180 vezes 15 menos 2 sobre 15, né? Aí eu vou resolvendo, né? 15 menos 2 é 13, vezes 180, 2.340, né? Dividido por 15, então meu ângulo interno igual a 156 graus. Ok? Muito bem. Então, a medida do ângulo interno do pentadecágono é igual a 156 graus. Exemplo 3. Qual é o polígono cuja medida do ângulo interno é igual ao triplo da medida do ângulo externo? Então vamos lá, né? O ângulo interno é igual ao triplo da medida do ângulo externo. Ó. Ângulo interno igual a 3 vezes o ângulo externo. Bom, eu sei a fórmula do ângulo interno, né? E do ângulo externo. Então vamos lá. 180 que multiplica n menos 2 sobre n é igual a 3 vezes 360 sobre n. Certo? Esse n aqui eu posso cancelar com esse, né? Os dois são denominadores. E esse 3 eu posso multiplicar o 360 aqui, ó. Então, 180 vezes n menos 2 igual a 3 vezes 360, 1080. Passando 180 que está multiplicando o n menos 2 aqui para baixo, dos 1080, dividindo, ó. Eu vou ter que n menos 2 igual a 6. Passo o menos 2 para lá, vai ficar mais 2, né? N igual a 8. Quando n igual a 8, qual é o nome do polígono? Octógono, né? Então, o polígono é o octógono. Polígono regular, cuja medida do ângulo interno é igual ao triplo da medida do ângulo externo, é o octógono. Ok? Exemplo 4. Um polígono regular,
possui ângulo externo igual a 36. Determine o número de diagonais desse polígono, né? Então, olha só. O ângulo externo dele é 36. Bom, ângulo externo eu sei calcular, né? 360 sobre n. E aqui o meu ângulo externo é 36, ó. 36 igual a 360 sobre n. Então, n vai ser igual a 360 dividido por 36, n igual a 10, né? É o meu decágono, né? O polígono aí é o decágono. Mas a pergunta não é qual o polígono. A pergunta determina o número de diagonais desse polígono. Então, vou usar minha formulinha das diagonais. Diagonais igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, ó, n igual a 10. Basta substituir o 10 no lugar do n. Então, vai ter d igual a 10, que multiplica 10 menos 3 sobre 2. Então, vai ser 10 vezes 7 dividido por 2, né? Que é 70 dividido por 2, onde d é igual a 35. Então, o número de diagonais do decágono, né, é 35. Perfeito? Então, é isso daí, né? Um problema envolvendo ângulo interno, ângulo externo, poderia envolver também ângulo interno. Os polígonos, eles têm essas formulinhas que nós vimos hoje, que podem se relacionar em muitos problemas, né? Que você pode encontrar em alguns exercícios por aí, alguns vestibulares, alguns concursos, tá bom? Então é isso. Gente, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha. Bastante conteúdo hoje, hein? Espero que tenha ficado joinha. Tem uma listinha para treinar. E como não pode deixar de ser aquele pedido de sempre, né? Aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui, que ajuda tanta gente. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.